Gente, boa noite, mais uma vez. Hoje a gente vai iniciar a, a explanação sobre as modalidades dos documentos e a gente vai ver a cada aula, um a um, como será realizado a construção desse documento psicológico, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o documento psicológico que é a declaração. Tá? É o primeiro documento, é o documento mais simples no processo de elaboração de documentos. É, então, assim, nós vamos falar hoje sobre esse documento e aí eu vou explicar para vocês como será o direcionamento dos trabalhos, para onde encaminhar, como encaminhar, montagem das equipes e por aí vai, tá bom? Mas vamos primeiramente ver o documento psicológico da declaração. E aí depois a gente entra, né, nas discussões sobre trabalho e aí eu explico como vai ser as metodologias durante o semestre das aulas, tá bom? Dessa disciplina de tópicos. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver, né, o conceito, a finalidade e a estrutura da declaração. Lembrem-se que esse documento que nós vamos explanar é da Resolução 6 de 2019, tá? Então, esse documento, ele traz, essa resolução, ela traz todos os documentos psicológicos, atestado, laudo, relatório, parecer, todos eles são feitos dentro dessa normatização, conceito, finalidade e estrutura. Todos os documentos, ele traz essas regras, traz um conceito, para que serve o objetivo e como se estrutura. Lembra que eu sempre relacionava uma elaboração de um documento psicológico a partir da Resolução 6 de 2019. Da mesma forma, nós, quando vamos construir um trabalho de conclusão de curso ou um artigo, que a gente precisa levar em consideração as regras da ABNT, esse comparativo eu faço para que vocês tenham em mente que a resolução é normativa, é normas de elaboração de documentos psicológicos, tá certo? E nós, enquanto psicólogos, nós precisamos seguir essas orientações. Ou então a gente vai estar cometendo um crime, né, e estar realizando um trabalho que não segue aquilo que o nosso órgão, né, que o nosso conselho, né, orienta para a nossa atuação profissional, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat para acompanhar. Não. Se alguém falar no chat, vocês me avisam porque eu tô sem contato aqui, tá bom? Então, assim, iniciando pelo conceito. Esse conceito nós já vimos na aula anterior, né, sobre o conceito de declaração, que consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações. Quando traz essas seguintes informações, aqui é o conceito e aqui embaixo é a finalidade, tá bom? Aqui do que se trata a declaração e qual o objetivo dela. É para trazer informações que dizem respeito ao comparecimento da pessoa atendida ou do seu acompanhante, acompanhamento psicológico realizado ou em realização, tá? Então, dentro da declaração, vocês podem colocar, né, o dia que a pessoa foi atendida, o horário, né, informações sobre o tempo de acompanhamento, se essa for a finalidade da declaração. Larissa, quem pode solicitar essa declaração? A pessoa na qual eu fiz eu estou fazendo o atendimento, tá? Então, isso pode aparecer no contexto geral, né, pela solicitação da pessoa que eu estou atendendo ou do acompanhante dela. A declaração, ela serve para registrar, né, de forma objetiva quem compareceu ou o que fez dentro daquele órgão. Não me refiro só a atendimento psicoterapêutico, tá, gente? Porque eu posso emitir uma declaração para um usuário do serviço do CREAS, do CRAS, do CAPS. Eu posso emitir uma declaração a quem vai a algum tipo de serviço dentro desse órgão público também.
tá certo? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro isso, gente? Larissa, Oi, Jana. vou te fazer uma pergunta assim, específica. Por exemplo, se eu atendi um paciente há um ano atrás, por exemplo, em uma data retroativa, né? E ele chega para mim no consultório, me pedindo uma declaração referente a esse tempo que ele foi acompanhado, mesmo que eu não acompanhe mais ele atualmente. Eu posso emitir esse documento? Pode sim. Os documentos, ele tem uma, faz até parte de uma pergunta que Lorena fez na semana passada. É, eu, eu preciso analisar um aspecto subjetivo. Declaração é um registro. Por isso que, por exemplo, quando você faz um atendimento, você registra no seu prontuário, você tem um documento de atendimento, tá? Então, você atendeu ele há um ano, 2 anos atrás. E ele, por alguma razão, necessita comprovar ou ele quer alguma declaração que diga que ele já fez acompanhamento terapêutico com você ou com algum psicólogo que realmente ele fez. A declaração, você pode sim dizer que ele, né, vocês vão ver modelos de declaração que você vai dizer assim, ó, atendi Joãozinho, atendi João fulano e tal, do período de 20 de setembro até 8 de novembro de 2019. Aí você coloca lá que ele foi atendido nesse período, né? E coloca no final a data que você expediu esse documento. Por exemplo, hoje, né, dia 13 de maio de 2020. Mas eu estou me referindo que ele foi atendido naquela época, naquela situação, tá certo? Então é possível sim que eu faça essa emissão dessa declaração. Por quê? Porque a declaração é um registro de comparecimento, né? Dentro da declaração eu não vou, é vedado inclusive, que eu registre algum tipo de situação de estado mental dele. Eu não posso colocar nenhum sintoma dentro dessa declaração, é só um registro de comparecimento. Entendeu? É algo que é muito mais em termos de registrar. Por exemplo, algumas pessoas como eu trabalho na área de psicologia organizacional, algumas pessoas me pedem uma declaração de processo seletivo, que participou de um processo seletivo, tá? Aí é uma coisa que é bem importante que eu coloque para quem é da área da psicologia organizacional. Geralmente, os psicólogos eles são contratados na empresa como analista de RH, não como psicólogo organizacional. Daí eu não vou fazer uma emissão de uma declaração psicológica. Eu posso até me basear pela declaração psicológica porque não tem nada. Mas se eu for contratada como analista de RH, eu utilizo uma declaração, um modelo de declaração da empresa, tá? Por quê? Porque eu não sou psicóloga lá dentro da empresa, eu sou analista de RH. Né? A não ser que lá dentro eu seja psicóloga organizacional, aí eu faço a emissão de uma declaração, carimbo com meu CRP e assino. Entendeu essa informação que eu posso dizer? Declaro para os fins que Cefra compareceu, participou de um processo seletivo nessa data, a seleção teve a duração de tal hora a tal hora, nessa data, enfim, bota o dia e assino e carimbo. Se eu for psicóloga daquela instituição. Como geralmente nós psicólogos, a gente é contratado na empresa como analista de RH, então não preciso levar o meu carimbo, o meu CRP para essa declaração, tá certo? Antigamente, dentro das empresas, antigamente o documento psicológico, os documentos psicológicos de forma geral e a declaração, eles precisavam ser realizados em papel timbrado. Com essa resolução nova de 2019, isso não é necessário mais. Então, nós não precisamos mais ter um papel timbrado para fazer essa declaração, tá certo? É uma folha de papel ofício normal. Larissa, se eu tiver um papel timbrado que eu gastei na papelaria, eu achei bem legal, eu posso usar? Pode, mas não é regra mais. Se você quiser fazer no papel timbrado.
da sua área, pode fazer, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Sim, não? Posso passar? Isso aqui é o conceito e finalidade, tá bom? Vocês estão conseguindo me acompanhar ou tá travando aí pra vocês? Eu não tô vendo nenhuma imagem. Pronto. Então, assim, tá bom o áudio? Gente, com relação à estrutura, então aqui nós vimos o conceito e a finalidade, para que serve a declaração, ao que se destina a declaração e o conceito, né? E aí traz a regra dentro desse conceito que nós não podemos, dentro da declaração, né, registrar sintomas ou algum estado de saúde mental, né, psicológica do paciente ou da pessoa em serviço psicológico. A declaração é só para registrar comparecimento. Dentro da estrutura que segue a declaração, a gente deve apresentar as informações de forma detalhada, né? Ou em forma de item ou em texto corrido. Eu já vi questões de concurso, que aí depois que a gente terminar todos os documentos, eu vou trazer algumas questões de concurso para vocês relacionadas a isso. Eu já vi questão de concurso colocar o seguinte, vocês vão ver que alguns documentos, a gente vai ver 6 documentos, né? Incluindo relatório psicológico e multiprofissional. Eles dizem assim, o texto deve ser em formato de itens ou em texto corrido. Existem documentos que eles querem que seja só em forma de itens, como assim, tópicos, ou o documento pode ser em texto corrido, tá? Então, fica a critério de quem for elaborar esse documento com o que diz a resolução. Dentro da declaração, eu posso fazer das duas formas. Ou em itens, que eu posso colocar atendente, ou em atendimento, o nome da pessoa, coloco a finalidade, o tempo de duração, a data e tudo mais. Eu posso colocar em formato de item. Ou eu posso escrever um texto corrido dessa declaração, tá? Então, assim, dentro da declaração, precisa ter o título, declaração, tá? E aí é importante eu trazer antes de ir para o tópico de baixo. Antes existia um termo, gente, que era chamado de um termo chamado atestado de comparecimento. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Atestado de comparecimento? Já ouvi falar, Larissa. Pois é, isso é um termo que foi usado por muito tempo e, né, dentro da psicologia isso não existe. Nós não fazemos, nós não temos, né, acesso nós não podemos atestar comparecimento. A gente faz uma declaração de comparecimento, tá bom? Então, por isso que o título deve ser só declaração, eu não preciso colocar declaração de comparecimento. São pequenos detalhes, mas que fazem diferença, entendeu? A gente só precisa colocar declaração, tá? E aí, o que deve ter na exposição do texto? Precisa ter o nome da pessoa atendida, a identificação do nome completo ou nome social. Daqui a pouco eu vou fazer um parêntese para falar sobre essa nomenclatura nome social, tá bom? Depois eu vou trazer mais detalhes sobre essa questão do nome social para vocês. Então, precisa ter o nome da pessoa atendida, ou o nome completo, ou o nome social de quem se atende. A finalidade, né, a descrição da razão ou motivo do documento. As informações sobre local, dia, horário e duração do acompanhamento psicológico. Isso é o que não deve faltar. Tem que ter essas informações no texto, tá certo? Isso é regra. Não pode faltar no texto da declaração essas informações, ok? Para finalizar o documento, você deve colocar ao final dele o local, a data da emissão, o carimbo, que conste o nome completo ou o nome social do psicólogo ou psicóloga, acrescido da sua inscrição profissional e assinatura, tá?
Esse nome social completo do psicólogo é o que eu quero que vocês se atentem a isso. Já já eu falo sobre isso. Quanto à estrutura, fica tranquilo para vocês, né? Eu vou trazer alguns exemplos de declaração, tá? E aí depois vou trazer estudos de caso para que vocês compreendam como elaborar uma declaração em cima desse caso, tá certo? E o que deve conter e o que não deve conter na declaração. A regra é não colocar na declaração nenhum tipo de sintoma nem estado psicológico do atendido, né? Da pessoa que você está atendendo dentro do serviço psicológico. Tá certo? Gente, com relação ao nome social do psicólogo, tá? Em 2011, vou colocar aqui. Em 2011, não tá passando. Em 2011, o Conselho Federal de Psicologia, eles abriram uma resolução, né, para inserir, né, dentro da carteira profissional de psicologia, no campo de observação, o nome social do psicólogo, né. A ideia inicial era assegurar os transexuais e travestis sobre o direito de escolha, né, da identidade, né, dele, né, da identidade na qual ele se identifica enquanto sujeito. Isso é o nome social. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Caso você, né, se você for transexual ou travesti, você vai seguir a mesma ordem. Se mesmo assim você não for transexual nem travesti, mas mesmo assim você não se identifique com o seu nome, o Conselho Federal de Psicologia, ele abre essa resolução, né, que faz com que nós psicólogos nos assegure, né, e na verdade nós sejamos amparados pela nossa profissão sobre o nosso direito de usar o nosso nome social. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Então vamos lá. Ellen não se identifica com o nome dela, eu tô botando Ellen porque ela tá aqui na ponta. Ellen não se identifica com o nome dela, nunca gostou desse nome, não se identifica. E ela gosta de ser chamada de Séfora. Quando ela for tirar a carteira profissional dela, ela precisa, no ato da sua solicitação, né, da sua carteira profissional, ela vai solicitar por escrito ao Conselho Regional de Psicologia, né, a inclusão, né, a inserção desse nome social. Então, ela vai solicitar por escrito essa solicitação de acrescentar no seu documento profissional o seu nome social. Ah, Larissa, e se eu não fizer isso, mesmo assim eu quiser assinar os documentos psicológicos com o meu nome social, você está fazendo errado. Você, para assinar um documento psicológico, ele precisa estar interligado à sua carteira profissional. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Tô vendo agora o chat. Larissa, já vi algumas declarações e a finalidade nunca fica explícita. Eu sempre só vejo aquele modelo padrão que coloca para os devidos fins, nunca especifica, tá errado. Depende do para que serve, entendeu? Para que a pessoa vai usar essa declaração. Por exemplo, às vezes eu coloco assim: para fins de trabalho, declaro que. Aí quando eu coloco assim, para fins de trabalho, eu estou informando a finalidade. Para fins de comprovação, né, informo que, né, ou para fins de comprovação no processo seletivo, por exemplo, uma vez eu emiti uma declaração de uma pessoa que ela precisava comprovar numa seleção de trabalho que ela fazia acompanhamento psicológico comigo. Comigo não, com psicólogo. E aí eu atendi a essa pessoa e eu precisei fazer essa declaração psicológica. E eu coloquei lá que declaro para os devidos fins de processo seletivo. Aí coloquei o nome do processo seletivo que ela estava realizando, né? E aí eu especifiquei que ela fazia acompanhamento psicológico comigo de tal data até o presente momento. Aí assinei embaixo, entendeu? E coloquei a data na qual estava sendo emitida a declaração. É importante que fique claro a finalidade, tá? Mas como dentro
dos modelos de declaração, ele deixa algo que fica declaro para os devidos fins que Juliana compareceu ou está fazendo acompanhamento psicológico comigo de tal data a tal data, entendeu? E aí eu coloco sempre, eu não posso esquecer no final do documento de colocar a data que foi emitida o documento, que isso é uma forma de nos resguardar, tá certo? Alguma dúvida a mais? Vocês entenderam essa ideia da questão do nome social? De como é que acontece isso? Tem alguma dúvida ou curiosidade a respeito disso na nossa profissão? Pronto. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Oi. Então, o uso do nome social então, é disponível para todo mundo, não é só para os transexuais. Não direito não, Júlio. O senhor pode usar. Repete, por favor, eu não te ouvi direito. Eu vou digitar aqui, tá melhor. Meu microfone tá muito ruim, vou dar uma digitada. Tá certo, eu vou ver, vou esperar. Para todos que não se identifiquem com o seu nome, entendeu? Então, se eu não me eu conheço uma psicóloga que eu nunca soube, ela foi minha aluna, eu só soube que o nome dela era o nome dela no cartório, que foi feito o registro de nascimento, que ela era minha aluna. Mas o nome dela, que todo mundo conhecia, era outro. E aí, quando ela tirou a carteira de trabalho, a carteira profissional dela de CRP, ela acrescentou na observação que gostaria que o nome social dela é tal, tal, tal. Aí, a partir desse momento, ela já pode fazer a divulgação dos seus cartões de visita com o nome social dela, ela já pode assinar os documentos psicológicos com o nome social, entendeu? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o público trans, principalmente, transexual e travesti, eles sentem muito sobre a mudança de nome, porque existe um processo burocrático enorme para uma mudança de nome. Além do mais, é muito caro. E aí, o Conselho Federal de Psicologia, ela abre essa resolução para amparar esse público, entendeu? Mas que abre também para os outros psicólogos que não sejam transexuais nem travesti a fazer isso caso não se identifique, entendeu? Com o seu nome de registro. Mas aí ele pode criar dentro da carteira de trabalho esse nome, essa observação com o nome social, que aí eu estou resguardado na minha profissão, que o meu nome social consta lá. E aí os documentos vão ser comprovados e tudo mais. Tá certo? Larissa, Oi. tá me ouvindo bem? Tô. Larissa? Oi, eu tô te ouvindo. Sim, eu estava muito ligada com a questão da finalidade do documento e eu acabei me perdendo um pouquinho nessa parte. E aí a minha dúvida não importa se tem na identidade dessa pessoa, se ela mudou de nome, né? O que vai importar é se em algum documento consta esse nome social dela, não é isso? E aí, a partir disso, a gente já pode emitir a declaração com o nome social. Porque assim, por exemplo, enquanto a tua pergunta é relacionada ao psicólogo ou à pessoa que eu tô atendendo, que ela tem um nome social? Não, a pessoa que a gente está atendendo. Entendi. Se ela chega e uma declaração, só que ela quer que nessa declaração esteja o nome social dela. Aí eu coloco o nome. Como que a gente faz? Se tiver, a questão por exemplo, e aí existem muitas questões legais quanto a isso, entendeu? Eu posso colocar dentro da declaração, digito lá que, por exemplo,
Meu nome social não é Larissa, meu nome social não é Larissa, é João. E aí eu coloco lá, João, aí entre parênteses eu posso colocar nome social, entendeu? Mas é sempre importante que na elaboração desse documento eu possa conversar, né, com o solicitante sobre como ele deseja que seja colocado lá dentro. Portanto, que eu não infringe eticamente o código de ética, entendeu? Eu não posso colocar a informação errada. Mas se ele quer ser chamado por esse nome social, né? E aí, dentro desse processo da declaração, eu preciso colocar nome social da pessoa. Se ele não tiver nenhum documento que comprove esse nome social. Ficou claro? Ah, ficou assim. Obrigada, Eu professora. acho que é a mesma pergunta de Ashla, ou é outra coisa, Ashla? Pronto. Então, assim, dentro do paciente, o paciente que me solicita e ele tem um outro nome, ele quer ser chamado por outro, eu coloco lá, tá certo? Não importa se ele tem um registro específico ou não, mas eu coloco lá entre parênteses nome social para nos resguardar, tá certo? Alguma dúvida? Outra coisa que é importante, exigia e ficava claro. Ah, desculpa, sim, a mesma pergunta, mas ainda não entendi. Desculpa, não tem nada a ver, não. Eu tô achando que tá travando, porque eu tô vendo meu rosto assim, meio parado. Vou voltar. A Ashla é assim. Imagine que trans, né? E ela pede, essa mulher trans pede pra eu fazer uma declaração do atendimento que eu fiz com ela. Não, imagine só a situação que ela é chamada, né, de Vanessa, né, mas o nome dela dinheiro para pagar essa mudança de nome ainda. Mas ela quer ser chamada, né? Tá? Vamos lá, ver se vocês conseguem. Não tem problema não. Opa. Pronto, vamos lá. Johnny, eu passo já a palavra, tá certo? Estão me ouvindo ou travou geral? Voltou? Agora voltou, professora. Pronto. Vamos lá, vou voltar a repetir. Imagine que, né, eu atendo Vanessa, ela é uma mulher trans. A original oficial que está nos seus registros anteriores, esse registro oficial é outro, né? No seu registro de carteira de trabalho, de identidade é outro, não é Vanessa. Mas ela não se identifica com esse nome porque ela já fez a mudança hormonal, ela é uma mulher trans. Só que ela ainda não tem dinheiro para mudar esse documento. E ela precisa dessa declaração. É muito importante que eu converse com essa minha solicitante. Então, Vanessa, né? Qual nome, né, você quer que eu coloque na sua declaração, tá? E aí eu vou perguntar a ela, por quê, gente? Por exemplo, se ela pedir essa declaração para fins de trabalho, né, vai estar lá o nome Vanessa, mas o nome dela é Pedro, no seu documento. Vai ficar incompatível, entendeu? Então, por isso que é importante eu conversar com ela e eu deixar claro que para que ela quer essa declaração, para que eu possa emitir lá a documentação. Se ela quer que dentro do documento conste o nome social dela enquanto Vanessa, eu vou colocar o nome social dela, Vanessa. E aí, entre parênteses, eu coloco o nome social. Ficou claro isso? Ou travou? É porque vocês têm. Por isso que eu acho que essa disciplina ela é realizada
já no final da graduação, porque você já tem uma experiência de estágio e você já tem uma noção maior sobre a psicologia, para que vocês compreendam o quão é subjetivo até a elaboração de documento psicológico, entendeu? Não, coloca o nome da pessoa em parênteses, nome social, o nome social, assim. Entendeu? Do jeito que eu coloquei aí, entre parênteses, tá certo? Então é isso, pessoal. Por isso que a gente tem que fazer essa... Eu não entendi tua pergunta. É a ação... eu não entendi. Outra pergunta. E o que é válido o documento? Eu não entendi tua pergunta. Vou tentar falar pelo microfone. Tipo, o que valida um documento, né? Seria o registro do psicólogo? O que registra o documento é o nosso CRP. Quando a gente... O que valida, né? Como? O que valida o documento? O que torna o documento válido, né? Seria o registro, né? Isso, o que torna o documento válido é o registro, é o nosso número do CRP. Por isso que todo documento ela precisa estar assinado e carimbado, né, do começo ao fim, né, a assinatura no documento e o carimbo na última página com o registro, com o número do registro do documento, tá bom? Então é isso que registra, né? Johnny, tu disse assim, eu não entendi. Tu não entendeu qual parte? Diz aí pra mim. Johnny, tu tá aqui? Cadê você? Johnny, tu tá aqui? Eu vou continuar e aí tu vai digitando e a qualquer coisa eu volto, tá bom? Eu não sei se tu tá aqui, se tu desistiu de perguntar, porque ele botou no privado. Não entendi. E aí eu não sei que parte ele não entendeu. Gente, alguma dúvida até esse momento? Né? Eu quis abrir esse espaço para falar sobre o nome social, para que a gente entenda a importância dessa conversa, né? A importância da gente compreender os nossos direitos, né? Enquanto psicólogo na elaboração do documento na assinatura, porque eu sei o quanto tem de psicólogos, né? Que ainda não fizeram a mudança do nome, né, nos cartórios, nos registros legais de documentos, né, da Constituição Federal, mas o nosso conselho ele traz esse amparo para nós psicólogos, tá certo? Então vamos continuar aqui. A gente viu então o conceito de declaração, a finalidade, né, e a ideia como se estrutura a declaração, tá certo? Então a declaração ela precisa ter, né, o título, o nome da pessoa atendida, a finalidade, informações sobre local, né, dias, horários e tempo de duração do acompanhamento psicológico, caso for necessário, né? Deve ter a assinatura e o carimbo, né? E o número do registro da inscrição, né, do profissional, do CRP. Então, isso é o que não deve faltar na declaração. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tá bom? Então, aqui é um exemplo de declaração, de texto que tem dentro da declaração. Pronto, entendi. Declaro para devidos fins, que aí declaro para fins de comprovação, então eu estou declarando para comprovar que Armando Cabral da Silva compareceu para a sessão de psicoterapia nesta data, das 3 às 13h50, Juazeiro do Norte, né, 21 de fevereiro de 2020. E aí eu coloco aqui o meu nome, meu CRP, assino e carimbo a minha declaração. É isso que precisa ter. Aqui você pode observar que Armando é atendido, por exemplo, por mim,
né? E diz assim, ó, eu tô precisando, Larissa, de um documento que comprove, né, que eu estava aqui para psicoterapia, né, para comprovar que eu estava nesse tempo, de 3 às 13h50, fazendo psicoterapia. Então, você vai emitir essa declaração, tá certo? Larissa, para que ele solicita isso? Né? Aí ele pode mostrar para o trabalho, para a escola e por aí vai. Larissa, Oi, Juliana, eu tenho uma dúvida. eu tô ouvindo tu bem baixinho. Uma vez, deixa eu tentar. A Tá Juliana, melhor agora? tá. Pronto. Uma vez eu precisei de um comprovante para que eu comprovasse que eu estava fazendo psicoterapia, que era para uma seleção de estágio. Só que eu estava procurando agora e ela me deu foi um atestado. Poderia ser também um atestado ou o ideal seria a declaração? Declaração. Por exemplo, na seleção, né? Porque aí é onde está a questão. Quando foi que ela emitiu esse documento? Em que mês foi? Em que ano foi? Foi esse ano ou foi ano passado? Se foi até junho, sempre foi declaração. Enfim, tá errado. Não é atestado, isso é para ser declaração. No atestado, você vai precisar colocar que sintomas, né, e estado de saúde mental da pessoa, né, que não cabe no processo seletivo, ou pelo menos não deveria caber, né, eu solicitar que você faça uma avaliação psicológica ou esteja em psicoterapia e eu, enquanto selecionadora, comprove o seu estado mental. Né? Eu acho que, inclusive, isso é um erro, um processo muito antiético de quem solicita isso. Né? Eu já fiz declaração, não é atestado, é declaração para as pessoas que eu faço, que faz acompanhamento. E aí, eu também, eu nunca precisei pedir isso para alunos nem para ninguém, não. Mas se isso acontecesse, o documento objetivo para isso é a declaração, não é atestado psicológico. O atestado psicológico ele serve para justificar faltas, que é o que a gente vai ver na próxima semana, atestado psicológico. Qual a finalidade do atestado psicológico? Se for só para comprovar que você está fazendo acompanhamento psicoterapêutico, não é atestado, é declaração. Tá certo, Ju? Tá, obrigada. E Lorena, outra coisa, que assim, foi errado. Aí nós, enquanto psicólogos, recebe alguma multa? recebe o quê? Alguma multa? Multa? Boa pergunta, Ju. Boa pergunta. Isso aí perpassa por uma questão de fiscalização do CRP, tá? Então, você poderia, ou o órgão que recebeu esse atestado, poderia acionar esse atestado errado, poderia acionar os conselheiros da região, né? O Conselho Regional da região e ter informado isso. Ou ter ligado diretamente para o psicólogo que fez a emissão e pedir para que ele, né, em regime de urgência, né, corrija o documento errado. Mas se caso você se sinta prejudicada, aí você vai fazer a denúncia, né? De toda forma, se você quiser, você pode fazer essa denúncia, né, desse erro para o CRP, que é o que responde, o que fiscaliza o psicólogo. Né? E aí, falando sobre essa história de multa, de documento, isso é muito... É uma questão que a gente entraria em outra discussão, mas é importante que a gente fale sobre, né? Larissa, qual os danos que nós psicólogos cometemos ao fazer ou elaborar um documento errado, tá? A gente vai receber uma advertência, né, do conselho. Primeiro ele faz uma advertência verbal, né, uma escrita, né, e se você continuar errando, né, e aí você tem um limite de erros, eu acredito que sejam três tipos de advertência. Ele faz primeiro uma advertência como é que a gente fala? Corretiva, para que você corrija o seu erro, né? Se você continuar fazendo isso, né, aí você vai para uma
suspensão do seu número de CRP até a expulsão do código do seu número, né, do conselho. Mas isso, Juliana, demora muito, né? Eu conheço, sim, situações em que o psicólogo foi censurado mesmo e precisou ter o seu número de conselho retirado por questões bem graves, entendeu? Mas é algo que foge muitas vezes da observação e do controle do CRP. Por isso que nós, psicólogos, a gente tem um dever ético, né, de orientar os nossos colegas, e também nós temos a missão de fiscalizar. Eu, enquanto psicóloga, eu fiscalizo outro psicólogo. Se eu ver que ele está... Eu já cansei de denunciar pessoas que fizeram grandes agravos enquanto psicólogo. Fizeram marketing mal feito e marketing errado sobre a profissão do psicólogo. E aí essas pessoas, né, foram contatadas pelo CRP lá da região do Cariri para corrigir o seu erro, né, e se continuasse, né, iria ser suspenso e depois cassado esse CRP, tá certo? Pronto, pois muito obrigada. Por nada. Lorena, eu não fiz nenhum modelo de declaração com nome social, mas é algo que é simples, entendeu? Você pode pensar nesse exemplo que eu dei, desse caso da pessoa trans, e você vai inserir aqui, né, de acordo com o que você conversar com a pessoa, entre parênteses aqui o nome social, entre parênteses nome social da pessoa, tá certo? Só se ela não tiver nenhum documento que comprove, se ela tem um documento que já tem a mudança de nome, você não precisa mais inserir nome social, porque é o nome dela de cartório, entendeu? Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Tá bom? Então, esse é um documento simples que comprova o comparecimento da pessoa, né, ao atendimento. Esse outro, né, vamos lá. Declaro para fins de comprovação que Amanda Ferreira Lima compareceu para acompanhar Armando Cabral da Silva em sessão de psicoterapia nesta data, de 3 às 13h50. Ou seja, Amanda, né, eu não sei, aqui não deixa claro o que Amanda é de Armando, mas ela estava acompanhando Armando na psicoterapia que Armando estava fazendo comigo. E ela estava acompanhando, ela foi com ele para a psicoterapia. E aí eu posso, né, fazer uma declaração que ela estava acompanhando ele. Aí vem uma questão que a gente precisa problematizar. Abre brechas para que, por exemplo, eu atenda Armando e Armando vem acompanhado de tia, sobrinho, vó, vô. Eu vou fazer uma declaração para as 10 pessoas que vieram acompanhando Armando, só se for terapia familiar. Eu tô brincando com isso, mas assim, a gente tem que ter noção do que a gente vai declarar, né? E aí, por isso que a gente precisa sempre conversar com o nosso consulente, como eu chamo, na psicoterapia, assim, qual a importância, né, de Amanda te acompanhar, né, o que faz ela te acompanhar, ou qual a necessidade da declaração para Amanda. Então, por isso que a base da emissão dos documentos é o nosso código de ética, entendeu? Esses documentos de declaração servem para nos amparar, tá bom? A denúncia anônima se não houver comprovação da mesma. Quem denunciou é penalizado? Não, porque assim, ó, quando a gente vai fazer uma denúncia, a gente informa, né? A gente pode tanto por ligação ou por e-mail, a gente vai lá, faz a denúncia. O CRP vai lá, os órgãos fiscalizadores vai lá verificar a situação, tá? E o dever deles é fiscalizar. E aí o nosso dever eles vão dar um retorno pra gente, né, das medidas tomadas com relação àquela pessoa. E a denúncia é anônima. Por exemplo, eu denunciei fulana de tal, mas fulana de tal não vai saber que foi eu que fiz a denúncia, tá? Mas eu vou te dizer, vou contar uma experiência. Já fiz denúncia de colegas psicólogas que
que ficaram postando foto com criança no atendimento. É errado, tá? Infringe o nosso código de ética, entendeu? E aí, o que é que eu fiz? Printei a tela do seu Instagram e fiz a denúncia. Aí eu tô comprovando, entendeu? Geralmente eu faço essa denúncia por meio dessa comprovação. Mas se não tiver uma comprovação, né? A depender da demanda e da denúncia, o conselho é ativado rapidamente para fiscalizar a denúncia. Então, nesse exemplo, eu poderia fornecer 2 declarações, uma para Armando e outra para que consta que a Amanda estava acompanhando ele? Pode sim, Séfora, você pode fazer a emissão das 2 declarações. E se a Armando tivesse acompanhado do pai e da mãe, eu posso fazer 2 declarações? Pode. Você pode fazer sim. Por isso que eu falei sobre a questão da família toda acompanhar um paciente, que é para que vocês tenham um cuidado ético, né, em como vai fazer essa emissão de declaração, porque vocês não podem ficar emitindo declaração à torta e à direita a quem necessitar. Aqui necessitar sim, mas se tiver nexo, né, dessa solicitação de declaração. Por quê? A primeira pergunta eu vou fazer assim, Armando, por que tu vai acompanhar de tua família toda? Né? Eu preciso entender a demanda, né? Que aí isso também tem a ver com a demanda clínica do que Armando veio para a clínica. Será se ele só vinha se viesse todo mundo? Ou todo mundo veio para comprovar que ele estava aqui? Então tem uma série de situações que também trazem uma demanda para a clínica, tá bom? Então eu posso sim emitir 2 declarações, né, no momento da psicoterapia, tá certo? Vou passar aqui pra gente ver um último exemplo, né, dessa situação. Vamos lá. Aqui é um caso mais complexo, mas vamos lá. Declaro para devidos fins de trabalho, tá? Então, você já entende que a finalidade é para que ela apresente ao trabalho dela, né? Que Joana Vieira Alencar, portadora do CPF tal, esteve presente no CAPSI para acompanhamento do menor Antônio Vieira de Alencar. Pelo sobrenome, você dá a entender que é filho ou um sobrinho, né? De 5 anos, que faz acompanhamento psicológico, estando sob sua responsabilidade no dia 6 de março de 2020, no período da tarde, né, das 3 às 4, Juazeiro do Norte, 6 de março, né, de 2020. Gente, então, dentro dessa situação, Larissa, mas tu disse que não era obrigatório o CPF. Não é obrigatório, mas se a solicitante pedir que dentro do documento da declaração tem o seu CPF ou o seu RG, você pode colocar, tá bom? É facultativo colocar ou não. E aí ela estava acompanhando o seu filho. Se quiser, pode colocar o grau de parentesco, né? Sobre a responsável para acompanhar o seu filho, Antônio Vieira de Alencar, de 5 anos. Você pode colocar também. Mas como da declaração, dentro do documento exposto, não tem informando esse grau de parentesco, é facultativo. Se ela quiser, por isso que eu disse, não tem problema nenhum você colocar que ele é filho dela. Aí você pode colocar, tá certo? E aí ele diz que faz acompanhamento estando sob sua responsabilidade, porque ele é um menor, né? Em tal data, neste horário. E aí ela vai levar para o trabalho dela. A pergunta que a gente faz para essa questão é assim, a empresa é obrigada a aceitar essa declaração como justificativa? O que vocês acham? Eu acho que fica a critério da empresa. Uhum. A empresa não é obrigada a aceitar, tá? Ela pode, inclusive, dizer assim, ó, nós não aceitamos e a gente vai descontar do seu salário essa 1 hora que você passou distante do trabalho. Mas isso é caso e caso. Se ela quiser entrar com processo na justiça, né? Lógico que aí, dependendo do contexto que a gente tá, possivelmente ela não vai fazer isso. Mas, e a empresa também, talvez seja mais sensível, dizer assim, eu não vou entrar em discussão não, vou aceitar essa declaração e tá tudo ok.
porque é uma forma de resguardá-la que ela estava nesse acompanhamento psicoterapêutico do filho, tá bom? Então, a empresa ela não é obrigada a aceitar. Mas a empresa também pode, a gente entrar depois com ação judicial para que a empresa, que ela foi insensível, ia receber um dano moral do tamanho do mundo, tá certo? Então, eu quanto empresa, não me arriscaria, tá bom? Alguma dúvida sobre esse caso? Então, assim, gente, só pra gente finalizar essa parte, é importante que a gente compreenda que, diferente do atestado psicológico, que a gente vai ver na próxima semana, a declaração nunca deve apresentar registro de sintomas, estados psicológicos ou qualquer outra forma que diga respeito ao funcionamento psicológico da pessoa atendida. Isso aqui ficou claro, né? A especificação da finalidade do documento é essencial e refere-se a um item obrigatório, ou seja, tá? A finalidade, para que fins de destina? Para fins de comprovação do comparecimento, para fins de trabalho, né? Para fins de apresentar um processo seletivo que ela está fazendo, comprove que ela faz acompanhamento psicológico comigo. Compreenda a finalidade para que você entenda se é declaração, se é atestado, qual é o documento, tá bom? Portanto, que se esse documento que a pessoa solicitou não precisa comprovar, né, sintomas psicológicos nem estado de saúde mental dele, pode ser uma declaração. E aí tem que colocar a finalidade dele, tá certo? Gente, vocês estão me ouvindo bem? É porque aqui tá uma chuva danada. Eu tô escutando barulho da chuva e eu tô com medo de estar travando aqui pra vocês. Tá travando ou tá normal? Pois é, tá uma chuva enorme aqui. Pronto, vamos continuar então. É por meio da identificação da finalidade ou motivo do documento que o psicólogo se resguarda em relação ao uso dado ao documento depois de sua entrega. Ou seja, o motivo e a razão para a qual essa declaração foi feita e principalmente, gente, a data que ela foi emitida é um dado importante para que a gente possa se resguardar, tá? Para futuros processos, para alguma questão específica que a gente venha depois a ser acionada. Por isso que é tão importante que a gente saiba e a gente coloque no documento a finalidade para a qual essa declaração está sendo emitida, tá bom? Agora, gente, antes da gente passar para o trabalho, eu queria fazer com vocês duas questões de concurso, né, sobre a declaração. Vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver se alguém tá falando aqui. Peraí. Vamos lá, vou ler essa pergunta de Júlio. Tem uma paciente no SPA que precisou de declaração e está fazendo psicoterapia para receber a aposentadoria, pois ela não tem condições de realizar trabalhos laborais. Qual seria a finalidade desse caso? Ela está fazendo a psicoterapia, né, para comprovar que não tem condições de trabalhar, é isso? Professora, na verdade ela realmente não tem condições mesmo. Ela faz para poder, como terapia mesmo para ela, né? Eu não tô te Ela... ouvindo, não, Júlio. Tá cortando o teu microfone. Só um momento. E agora? Tô. Ela faz... Lógico, aqui não é muito bom. Eu não tô ouvindo, Olha. não. Já cortou de novo, perdão. Vou escrever aqui. Tá, escreve. Ó. Eu acho que eu já entendi tua pergunta. Por exemplo, existem muitas dessas questões que, inclusive,
faz parte de um estudo de caso que eu vou trazer para vocês quando a gente vai fazendo um relatório, tá? Geralmente, né, a gente faz um laudo psicológico, né? Geralmente o INSS, ele pede, né, um atestado, né, psicológico, e atrás do atestado psicológico você precisa fazer um laudo psicológico que resguarde, né, que traga, né, informações do estado de saúde dela, né, psicológico. Então, não é declaração que ela precisa de um laudo e um atestado psicológico para ela apresentar ao INSS. E aí você, enquanto estagiário de psicologia, você precisa ter o resguardo, você precisa se resguardar com o seu supervisor e com a própria Flaviane, que ela é a preceptora do lugar. Então, precisaria fazer um laudo psicológico, né, bem feito, né, e Flaviane, junto com o seu supervisor, né, fazer a assinatura desse documento. Por exemplo, você, enquanto estagiário, você não tem condições de assinar a documentação. Como você é supervisionado, você vai fazer o relatório junto com o seu supervisor e com o seu preceptor de estágio. Pode ser, inclusive, que o INSS não aceite, né, ou pedir para que outro órgão, né, faça esse tipo de documento, tá certo? Ah, entendi. Eu não sei qual é o órgão que solicitou essa declaração que ela está. Porque eu não sei até que ponto, por exemplo, ela precisa da aposentadoria, ela precisa de uma declaração que comprova que ela está fazendo psicoterapia para ela se aposentar. Eu desconheço esse órgão, mas pode ser que exista e eu não saiba, entendeu? Não sei qual órgão ela solicitou essa aposentadoria, porque geralmente é INSS. Será se o INSS pediu que ela fizesse acompanhamento psicológico para assim comprovar, e se depois que ela receber a aposentadoria ela não fizer mais psicoterapia, como é que fica? Pode ser. E eu fiquei pensando nisso, né? Que o auxílio doença do INSS, você precisa estar fazendo vistoria, né? Uma vez ou outra que faz isso. Eu acredito que tem a ver isso mesmo, Janaína. Eu não sei o que significa contrarreferência, Johnny. O que é isso? A vontade é de colocar agora aqui no Google. O que é contrarreferência? Eu não sei do que se trata, não. Essa contrarreferência, não. Ah, é a questão do SUS, né? Eu tô vendo aqui. É isso mesmo, Jana. É isso que tu falou. A contrarreferência dá um retorno ao órgão especializado. E aí isso vem do SUS. Né? É mais usado no SUS, isso mesmo. O povo, pra vocês verem como vocês são muito pra frente. Esse documento que... E aí, Johnny, como foi que foi realizado esse documento lá? Johnny? Tu fez a emissão dessa contrarreferência? Aí tu encaminhou pra rede que essa pessoa é atendida, né? Assim? Entendi. Eu tô lendo aqui. O professor Marcos encaminhou e carimbou, isso mesmo.
né? Que aí é uma referência que ele encaminhou para esse serviço e você está fazendo esse atendimento e aí está dizendo, comprovando que ele está sendo atendido nessa especialidade. Eu acabei de ler aqui. Muito obrigada por me ensinar isso hoje. Não sabia. Mais alguma pergunta, gente? Sobre isso? Larissa, nesse caso de Johnny, não seria uma declaração, não, porque é bem semelhante, né, esses dois documentos. Mas aí, como eu falei na aula anterior, nos órgãos públicos, nos hospitais, em algumas instituições específicas, vai prevalecer o documento dessas redes, dessas instituições, entendeu? Então, a declaração vai ser sempre o nosso suporte, né, de como emitir o documento, por exemplo, a declaração. Mas, por exemplo, para a rede SUS, o documento que se fala de declaração é contra-referência, tá entendendo? Por exemplo, em alguns hospitais, eles vão ter os seus prontuários específicos que tem a ver com o atestado psicológico, entendeu? Cada rede cada órgão, cada instituição, ela tem seus próprios manuais, tem seus próprios documentos que nós podemos fazer em cima deles. A gente só não pode infringir eticamente o nosso código de ética, entendeu? Mas a gente vai sempre utilizar. E aí, se o SUS solicita essa contra-referência, pelo que eu coloquei, é uma declaração, só que para o SUS chama-se contra-referência, entendeu? Por isso que é importante a gente saber desses termos. Porque se me pedissem isso, eu ia fazer uma declaração. Contra-referência, quando a gente vai em busca da palavra, do significado desse processo, é uma declaração no final das contas. Tá certo? Entendi, mas aí no caso do título, a gente colocaria o quê? Contra-referência. Porque... Ah, tá certo. Tá. Obrigada, professora. Porque lá, Bruna, né, pelo que me chega, assim, existe o documento específico que é emitido por eles. Quando eles fazem essa solicitação, eles informam o que deve conter nessa contra-referência. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, professora. Gente, então vamos lá. Até aqui, tudo bem? Podemos ir para uma questão específica do estudo sobre declaração? Vamos lá, a gente já está finalizando. Essa questão, né? Dentre os documentos escritos produzidos pelo psicólogo, pode-se citar a declaração como um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico. No que diz respeito às finalidades da declaração, analise as assertivas em seguida, marque a alternativa correta, tá? Item 1. Serve para declarar o comparecimento do atendido. 2. Declarar o acompanhamento psicológico do atendido. 3. Informações diversas sobre o enquadre do atendimento, como por exemplo, eu coloco na declaração tempo de acompanhamento, dias ou horários. E por fim, eu tenho a finalidade de descrever sintomas, situações ou estados psicológicos. Qual dessas alternativas está correta, tá? Que letra A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Eu acho que é a letra C. 1, 2 e 3. Quem mais? Letra C, né, minha gente? Por quê? Porque nós não podemos colocar na declaração descrição de sintomas, nem situações ou estados psicológicos. Acho que isso foi a coisa que eu mais citei hoje. Isso é questão de concurso público. Então, a gente compreendendo o que se trata a declaração e o que é vedado, fica mais fácil de responder. Essa daqui. A declaração emitida pelo psicólogo é um documento psicológico mais objetivo e sucinto. Lembra que eu disse para vocês que era o documento mais simples, né? Entre todos, responde às solicitações pontuais que visam a informar situações que envolvem dias, horários e tempo de atendimento do paciente, cliente ou da pessoa que acompanha. Diferente do atestado psicológico. Gente, o atestado psicológico a gente vai ver na próxima semana, mas se vocês lerem essas alternativas, vocês vão conseguir compreender o que a questão pede com relação à declaração, tá? Então, letra A.
A declaração é diferente do atestado psicológico porque na declaração sempre deve apresentar registro de sintomas, estado psicológico ou qualquer outra informação que diga respeito a esse funcionamento psicológico da pessoa atendida para que esteja devidamente fundamentada. A gente já elimina essa questão quando ele traz registro de sintoma, não precisa nem ler o resto. Letra B. Eventualmente pode apresentar registro de sintomas, também elimina já essa questão. Nunca podemos registrar sintomas e estado psicológico. Não tem essa de eventualmente não, tá? Letra C. Deve apresentar registro de sintomas, artigos, estados psicológicos, também não, né? Aí ele ainda traz uma complicação aqui, pois segundo o artigo 9 do Código de Ética, o psicólogo pode romper a confidencialidade para fundamentar as indicações em documentos descritos. Piorou, que o psicólogo não deve romper nunca, né, a confidencialidade, né, da sua atuação. Letra D. Pode apresentar registro de sintomas, estado psicológico ou qualquer outra informação sobre pessoas, grupos ou instituições. Também está errado. Na declaração, nós não devemos apresentar registro de sintomas, estado psicológico ou qualquer outra informação que diga respeito ao funcionamento psicológico da pessoa atendida. Então, a resposta certa, como vocês colocaram, é a letra E, tá certo? Dúvida, gente, sobre esse trabalho, sobre esse documento. Não é simples de fazer. Tem muitas nuances que a gente foi discutindo essa noite, mas é um documento simples. O que eu quero fazer agora com vocês, tá? Vai ficar a critério de vocês. Sobre o nosso trabalho, tá? A gente vai fazer a metodologia da seguinte forma. Na quarta-feira, que é o nosso primeiro encontro na semana, a gente vai explanar o conteúdo, tá? Sobre o documento. Hoje, por exemplo, declaração. Na quinta-feira, a nossa aula será destinada à construção desse documento. Hoje eu achava que ia terminar mais cedo. Hoje de manhã terminou bem cedo a aula e aí eu já dei o estudo de casa para eles e o trabalho para eles fazerem. Como já são 9h40, eu não sei como é para vocês, que vocês estão em casa, que vocês não têm ônibus para pegar, não é isso? Então, assim, eu ia sugerir para vocês, para eu já apresentar o estudo de caso hoje, né, para que vocês pudessem fazer a elaboração desse documento. E aí explicar como seria, como vocês iriam enviar, como seriam as equipes, tá certo? Aqui, deixa eu passar aqui. O estudo de caso, como eu falei para vocês na aula, a entrega vai ser dia 20. É na próxima quarta-feira, pessoal. Então, no dia que vocês forem ver atestado psicológico, vocês já vão ter enviado para mim o documento de declaração. Vocês podem me perguntar, por que tu não deixa para receber tudo no final? Porque ela é processual, tá? Às vezes eu vou estar falando sobre relatório e o pessoal ainda falando em declaração. Então, vamos por parte? Vamos conhecer um documento por vez, depois que todos estiverem finalizados, a gente vai para o atestado. E é um documento muito simples, como vocês estão vendo. Então, a ideia é, né, como eu falei para vocês nos primeiros dias de aula da gente, a atividade da AV2 de vocês, então, já que tem mais pessoas hoje, vai ser a construção desses 5 documentos psicológicos, né, que é a declaração, atestado, relatório, laudo e parecer psicológico. 5 documentos psicológicos. Cada um vai valer 2 pontos. Vocês podem fazer individual ou em equipes de até 4 pessoas. Foi esse o número mesmo que a gente definiu na aula anterior. Obrigada, Bruna. É um elogio. Só Deus sabe a minha cabeça como tá organizada. Vamos lá. Vocês lembram que a gente definiu que seriam equipes de até 4 pessoas para fazer esse material? Porque são documentos simples, tá? Então, vocês podem fazer esse documento em equipes de até 4 pessoas. E aí, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vou apresentar o estudo de caso para vocês. Vocês vão ter 8 dias, no caso, ou 7 dias para realizar esse material. E a forma de envio é através do Google Forms, tá? Eu acho que vocês devem ter feito
provas e terem enviados por aquele link. Você coloca o link e manda o arquivo da prova naquele documento. Vocês fizeram isso nessa AV1, não fizeram? Pronto, então é isso que a gente vai fazer, né? Eu vou apresentar o estudo de caso aqui, e vou mandar o link para vocês para envio dessa declaração. Vocês vão ter até o dia 20 para me enviar essa declaração, esse documento. Pode fazer de forma individual ou em grupo. O importante comecei com a equipe e vou até o final com ela, tá certo? Larissa, eu fiz meu relatório sozinho, então bota só seu nome e o das seus colegas. Se eles não tiverem feito um particular, eles vão ficar sem ponto. Então, vamos trabalhar a equipe. Eu acho que vocês já estão no 9º semestre, já deve ter sido resolvido, né? Então, se quiserem fazer individual, pode fazer em dupla, em trio e em equipes de 4 pessoas, também pode fazer, tá bom? Só não ultrapassa 4 pessoas. E aí, vocês vão mandando esse documento para mim. Deixa eu abrir rapidinho aqui um documento que eu criei para vocês se basearem. Eu coloquei aqui no grupo, tá? Como é que tem que ser? Só um pouco. Só um pouquinho, tá? Tá abrindo. Ó, eu vou mostrar agora para vocês um documento que é o modelo de declaração de forma geral para que vocês possam se basear para a construção do de vocês. E aí eu vou dar algumas dicas e orientações para a entrega desse trabalho, tá? Então, só para que vocês se atentem. Eu enviei mais cedo para vocês esse documento aqui. Eu mandei ele em Word e em PDF, tá? Porque algumas pessoas têm dificuldade de abrir ele no Word. Aqui é a descrição de o que deve ter na declaração e como deve ter. Então, vocês estão vendo aqui que a declaração, o título, conforme a gente conversou hoje, e a exposição do texto, tá? Vocês precisam se atentar ao enviar o documento nesse registro aqui. Aqui são as informações gerais do que deve conter, né? Que tem a ver com o estudo de caso. E aqui embaixo precisa ter uma espécie de carimbo que vocês vão criar, uma espécie de carimbo, né? E uma assinatura, né? Essa daqui eu criei, né? Através do Word. Vocês podem também fazer uma assinatura que seja colocando o nome de vocês e mudando a fonte para uma fonte mais escrita. Tá entendendo? Deixa eu abrir aqui no Word para vocês visualizarem. Só um pouquinho. Tô abrindo no Word só para que vocês entendam como deve ter. Larissa, aí a gente coloca o nome dos 4, os psicólogos, eles precisam ser nome fictício, então o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer em equipes de 4 pessoas, então vocês vão assinar, cada um assina um documento. Então, um dia vai ser a assinatura do documento, vai ser Leninha da minha equipe, na outra vez vai ser Juliana da minha equipe, da outra vez vai ser Adleana, da outra vez vai ser Júlio. Entendeu? Vocês podem fazer essa divisão de documentos. Não precisa ter a assinatura dos 4, né, estudantes de psicologia. Só precisa ter ao final do documento o nome da equipe, né, que faz parte da elaboração desse documento psicológico. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Tá abrindo. Até aqui, gente, tem alguma dúvida sobre esse documento? Sobre esse trabalho? Não, pra mim tá tudo bem. Pronto, então vou aqui abrir o Word só para mostrar para vocês como vocês podem fazer. Ó, aqui
nessa declaração, ela tá no Word. Aqui eu salvei esse modelo de carimbo só como exemplo, tá? Então, eu criei aqui, vou só mostrar pra vocês como eu fiz. Eu vim aqui inserir, aí eu vou inserir uma forma, tá? Vou aqui inserir uma forma. Aí eu mudo aqui a cor, né? Eu coloco preenchimento branco, coloco o contorno dele preto, vou dar uma largada aqui na aula de computação, viu, pra vocês, gente? Larissa Vasconcelos Pereira. Vou mostrar aqui pra vocês. Opa. Pronto, tá aqui, Vasconcelos. Não pode errar, não. Não tá cancelado seu carimbo. E coloco aqui o CRP. CRP 99/0000. Criem um número fictício do seu registro, tá? Mas precisa tá aí. Essa assinatura, gente, ela foi criada dessa forma aqui. Eu vou mostrar pra vocês, só pra que vocês entendam. Tem um jeito mais fácil. Esse aqui é o mais difícil, eu acho. Desculpa, não orientei. Eu vou aqui inserir formas. E aí eu vou bem aqui nessa curva. E aí eu crio uma assinatura. Vou colocar aqui uma assinatura específica, que é só para sinalizar, entendeu? Fica aqui uma assinatura. Ou eu posso simplesmente escrever aqui meu nome. E mudar a fonte. Aí eu coloco uma fonte aqui que ela seja mais parecida com escrita. Vou botar essa daqui. Tá? Vou colocar essa letra e vou mudar a cor para dizer que eu escrevi, tá? Ficou aqui uma assinatura. Vocês precisam mandar o documento dessa forma, entendeu, minha gente? Porque é isso que vai contar. Por que eu tô sendo tão chata com esses detalhes? Porque se vocês fizerem um documento sem assinatura, não vai ter validade. Se vocês fizerem um documento sem carimbo, não tem validade, tá bom? Larissa, aí onde é que eu coloco o nome da minha equipe? Vocês podem colocar, gente, ao final do documento, né? Eu vou definir que Júlio vai ser o psicólogo da rodada nessa elaboração do documento, tá? Aí eu vou aqui na segunda folha e coloco a equipe. Aí eu coloco aqui Júlio, Bruna e Ellen. Fazem parte da minha equipe. Tá bom? É só isso. E vão enviar pra mim no Google Forms. Tá certo? Tá tranquilo, gente? Tá, Larissa, tá tranquilo. Pronto. Não precisa de capa. Não precisa, tá bom, Vivi? Não precisa de capa esse documento. Porque, afinal de contas, quando você for fazer uma declaração, não vai precisar de capa. É só isso mesmo. Tudo certo? Então, podemos encerrar por hoje nossa... gente, vamos fazer o seguinte. Faltam 10 minutos para as 10. Eu já coloquei no grupo de vocês... Deixa eu abrir aqui. Vai dar certo, tá, gente? Eu coloquei aqui no grupo de vocês esse PowerPoint que já tem um estudo de caso, tá certo? Aqui o estudo de caso que vocês vão se basear. Eu coloquei 2 modelos de estudo de caso. Tá aqui. 2 modelos de estudo de caso. Vocês podem usar ou o caso 1 ou o caso 2. Tanto faz. Tá certo? Para fazer a elaboração dessa declaração. Amanhã eu vou entrar no grupo de vocês e vou estar disponível para dúvidas. E se caso surgirem mais alguma questão, eu vou estar disponível para falar sobre declaração, entendeu? Vai ser sempre assim, um dia para explanação e o outro dia para a construção do documento. Então, se precisar, a gente abre a sala no Zoom ou eu fico disponível para vocês no chat, no grupo da turma, tá certo? Tá tranquilo para vocês, então, dessa forma? Pronto.
Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês, né? Que bom ver a turma hoje lotada. Eu adorei. Então, beijo. Até mais. Vou encerrar aqui, tá bom? Tchau.